aqui a nossa coleta de fungo. É uma das áreas mais carentes que a gente tem hoje aí, quando a gente pensa na parte da micologia. Coleta de excretas biológicas, então o pessoal não gosta muito de trabalhar com fungo, tem uma dificuldade para fazer classificação dos fungos, mas é uma área boa de se trabalhar para ganhar dinheiro. Então, isso aí vai muito de quem queira aí. Então, o que acontece aí? Coleta de amostras clínicas para exames, todo exame que a gente vai ter aí, fúngico, a gente vai chamar de exames micológicos aí. Então, a gente tem que ter alguns cuidados que são muito importantes na hora da gente fazer a coleta ou indicar para realizar a coleta posteriormente. Então, primeira coisa que a gente vai lá, o paciente tem que ter a suspensão do medicamento antifúngico, se for por via oral por 20 dias, se for de uso tópico na pele, através de cremes, pomadas, enfim, por 10 dias aí. Então, ele deve parar, então, antes desses 10 ou 20 dias, para depois realizar a coleta. Ah, eu estou com pressa, porque exame de fungo, só para a gente dar uma adiantada aqui, para que vocês entendam. Qual é a dificuldade que a gente vai ter? Depois que eu faço a coleta ali, já é chato demais, porque leva aí pelo menos aí 15 dias para sair o resultado. Aí a pessoa fala, pelo amor de Deus, já leva 15 dias. Eu vou parar mais 20 dias, pelo amor de Deus, já vai dar mais de um mês. Mas, infelizmente, é o que a gente tem que fazer. Então, todo e qualquer tipo de laboratório, né, está capacitado para trabalhar com esse tipo de material? Não. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Então, é de suma importância ressaltar que todas as espécies clínicas encaminhadas ao laboratório de micologia médica devem vir acompanhado de uma ficha padrão. O que é essa ficha padrão? Normalmente não tem como eu colocar que estou deitado, ó, sentado. A gente tem um desenho tipo assim de um esqueletozinho assim de um boneco, né, com os braços assim, né, abertos assim as pernas. Por quê? Você vai lá e circula onde é que foi o local que você coletou especificamente, se foi membro direito ou esquerdo, tudo isso tem que vir colocado bonitinho nessa ficha aí, para depois a gente não ficar perdido. Quando a gente estiver na nossa aula prática, a gente vai ter uma ficha padrão lá para a gente preencher, para a gente ver como é que é a coleta. E ao término aqui, eu também tenho uma videoaula que eu fiz lá no laboratório, vou mostrar para vocês como é que é a coleta. Eu deveria ter mostrado a ficha também. Quando a gente vai fazer coleta para fungos, a gente vai precisar de alguns materiais. Lâmina para bisturi, pode ser pequena, pode ser média. Normalmente eu gosto de estar num 24, 22, muito boa. Pinça, que é a mesma pinça de depilação para a gente puxar alguns pelos. Lembrando, todos esses materiais são estéreis, tá? Pode utilizar estilete, tesoura, lâmina de microscopia. Tem alguns locais que não usam bisturi. Prefere utilizar a lâmina, eu prefiro usar a lâmina de bisturi, que ela é mais afiada. Placa de Petri, frascos de maneira em geral, tem locais que vêm até mesmo e pede para depositar o material fúngico em envelopes de papel. Tubo de ensaio, nesse caso, o tubo de ensaio pode ser seco, também pode vir com a solução salina estéril, né, o soro fisiológico ali. Suaves, como a gente está vendo hoje, muitos utilizar esses suaves que faz a coleta para Covid-19, no nasal, e fita adesiva. Até botei um exemplo aqui desse Scott 3M aqui, que é aquela fita adesiva transparente. Tem que ser obrigatoriamente transparente. Gente, como é que eu vou fazer essas coletas então? Primeira coisa que eu posso pensar então, coleta mais comum que a gente vai ter, coleta na própria pele aí. No dia da coleta, o paciente deve fazer a higiene corporal normal. Só que é daquela, ele faz a higiene corporal normal, lá no banho dele, lá no seu asseio, só que não é permitido que ele faça utilização de loção, de creme, de pomada, de qualquer coisa ali, que forma que a gente vai chamar de quê? De artefatos, vai acabar impregnando, ficar muito cheio de coisa, dificultando a gente fazer a detecção das estruturas fúngicas quando eu for fazer o isolamento do material ou visualização diretamente no microscópio. Então, vai daquela, toma seu banho normal, passa seu sabonete, passa seu shampoo, só que ao término, por gentileza, não utilize nenhum tipo de pomada, nem creme, nem nada na pele ali. Se por acaso eu estiver pensando na chamada tinea unguium, né? Tinea pedis, as frieiras ali. Paciente que tiver essas frieiras, a gente tem que fazer observação. Se for uma lesão que estiver úmida entre os dedos, entre as mãos, normalmente é mais na parte dos pés, que é mais comum. Deve-se fazer a coleta utilizando o suave, que é o cotonete lá, em solução salina, em soro fisiológico. Então, se a lesão, se eu perceber que está muito úmida, eu não vou fazer a raspagem. Eu vou lá e faço a coleta diretamente com o suave ali no local. Se for no caso de uma lesão seca, eu prefiro que seja uma lesão seca, descamativa. Por quê? Porque fica mais fácil de fazer a coleta.
pega e faz a coleta ali na lâmina e tenta obter o melhor número de raspado possível ali e vou colocar entre placas nessas escamas aí, tudo que a gente conseguir detectar e vou levar diretamente depois a lâmina para microscopia, tranquilo. Ou eu posso encaminhar também, se ficar muitas vezes, fica um pouco impregnado no bisturi, eu levo o bisturi também. No final do vídeo vocês vão ver. Quando eu fiz o raspado ali na pele de um aluno ali, você vê que ficou na lâmina do bisturi uns pedacinhos ali de pele ali que eu consegui descamar. Claro que no caso dele era mais fácil porque não tinha, né, lesão tipicamente. Pode ser lesão aí no couro cabeludo, muito comum para quem usa muito boné ou usa gorro, alguma coisa assim, que trabalha o dia inteiro ali, acaba transpirando demais. Essas amostras de lesão no couro cabeludo devem ser obtidas através da raspagem do local, que normalmente é mais chato, mas quando é mulher. Dependendo da mulher, dependendo do local, fica mais complicado ainda. Por quê? Porque às vezes você vai ter que fazer um buraco no local. Então pensa só isso aí para a mulher, é complicado, eu até entendo. Porque homem passa até batido, se for o caso até raspa a cabeça ali depois. Então, professor, fungo no couro cabeludo é normal? Pior que é mais normal para a mulher do que para o homem, até mesmo porque se a mulher lava o cabelo todo dia, ou pelo menos, né, durante a semana, algumas vezes, não seca direito, vai dormir com o cabelo úmido, pode criar fungo, sim. Pode mofar, é o que a gente chama de mofo no popular, mas pode ocorrer, sim. Então, o que a gente deve fazer? Raspa-se essas escamas com bisturi, né, ou lâmina de microscopia, como eu falei para vocês, eu prefiro o bisturi. A amostra deve conter o toco do cabelo, então você tem que raspar mesmo, não pode ter dó não, tem que fazer uma boa retirada ali. O cabelo das áreas também pode ser puxado com pinça. Às vezes eu estou raspando aqui, saiu bacana. Tem gente que você pega com a pinça aqui, só de você puxar, você vai vendo que já vai se soltando ali com facilidade. Não é aquela coisa que vai puxar e vai doer. Não é à toa que muitas vezes quando a pessoa está com o cabelo com fungo, só da pessoa lavar, só de passar um pente, né, um escova ali, você vê que ele já cai com mais facilidade ali. Então, para me realizar isso aí no couro cabeludo, é indicativo que ele esteja seco e limpo. Então, a gente pede para que no dia anterior faça a utilização de shampoo ou sabonete. Normalmente o pessoal vai utilizar mais shampoo. Não usa, né, o condicionador após. E não pode ser shampoo que tenha antifúngico aí. Então tem que utilizar o shampoo comum. Ah, mas eu vou vir com meu cabelo só um sabugo de milho? Não se preocupe, não. É só para a gente fazer a coleta mesmo. Não tem para onde correr. Quando eu penso ali em cabelos e pelos espalhados pelo corpo de maneira geral, se a lesão for ao longo, né, de todo o cabelo ou pelo, como nódulos, por exemplo, esses devem ser cortados com tesoura e acondicionados em placa de PET. Então, às vezes, você vai perceber que no meio do cabelo ou do pelo, você vai ter pequenos nódulos ali entre eles. Nesse caso, eu vou apenas cortar. Eu acho que é até mais fácil que você fazer, como no anterior aqui, no couro cabeludo, você vai ter que arrancar mesmo ali, né, onde você vai estar o bulbo ali. Então, aqui não. Quando eu tenho essas lesões que estão diretamente nos pelos ou no cabelo, eu posso fazer apenas o corte ali no local. Então, professor, como é que vai perceber isso? A gente vai olhar, normalmente, né, o dermatologista anteriormente ao pedido do exame, ele já fez a visualização na lupa, ele conseguiu fazer a detecção disso aí. Então, nem à toa que em alguns casos pode até ser que ele mesmo já faça a coleta ali e envie só o material pronto ao laboratório. Também tem essa possibilidade, que acaba até facilitando a nossa vida, que a gente só vai precisar receber o material. O ruim é que você não sabe se ele foi coletado de maneira correta, então às vezes acaba atrapalhando na minha identificação, na minha classificação desse fungo posteriormente. Então tem assim, tem o seu lado bom e acaba tendo o seu lado ruim. Quando você tem presença de unha nas unhas, isso aqui é uma das coisas mais comuns que tem para a mulher, então tem que ter muito cuidado. Uma coisa que é até importante, que não tem aqui, que eu não coloquei, mas não custa falar. Às vezes a gente também não é tão comum, tá? Mas às vezes a gente pode também pedir para dar uma tentada, pelo menos, de isolamento no próprio esmalte. Então, às vezes, a pessoa já está com a unha com fungo e o esmalte também já está com fungo. Não adianta a pessoa tentar tratar quando ela for utilizar o esmalte vai crescer o fungo ali de novo na sua unha. Mas não é possível que o esmalte vai ficar com fungo. Fica. Quando vocês estiverem nas aulas práticas laboratoriais, lá na LS,
Se vocês pedirem para algum professor, vocês vão ver que lá na anatomia, dentro dos tanques lá que está com formol, que tem os corpos lá que estão preservados, dentro dos tanques de formol, os fungos conseguem sobreviver. Então, você imagina, se o fungo consegue sobreviver ao próprio formol, quem dirá num esmalte? Muito mais tranquilo para ele. Então, nesses casos aqui de unha, para, né, fazer o exame ali, se você tiver nessas escamas ali assim, deve ser tirar totalmente o esmalte anteriormente ali pelos 2 dias, antes dessa coleta. As regiões de onde vão ser coletadas as amostras devem ser limpas na hora com algodão com álcool a 70. Então, 2 dias antecedentes aí, a pessoa vai retirar o esmalte. Quando for na hora da coleta, você faz a passagem do álcool a 70%, né, uma antisepsia no local, aguarda ali uns 30 segundos para você ter eliminação de tudo quanto é tipo de bactéria que porventura possa estar ali presente na superfície da unha. Se você nesses locais acabar tendo o quê? Lesões, né, com aquelas manchas esbranquiçadas na superfície da unha, a gente pode fazer a raspagem com um bisturi por cima ali, removendo todas aquelas escamas ali, daquelas placas que você vai ter ali. Então, jogou ali, eu pego depois uma placa de Petri, então, aquela lesão daquelas plaquinhas ali, raspei, pego uma placa de Petri e coloco esse material dentro para ser enviado para o laboratório. Também é uma boa opção aí. Tá certo? Quando eu tenho materiais, então, de ouvido, às vezes eu vou ter fungo no ouvido. Então, nesses casos aí de fungo no ouvido, geralmente as lesões fúngicas no ouvido, elas são secas. Exceto, ou seja, a não ser que você tenha uma associação junto com infecção bacteriana. Quando é só lesão fúngica, ela é seca. Quando é lesão junto com bactéria, né, fúngica junto com bactéria, normalmente ela está associada a estar mais úmida ali. Então, se for uma lesão seca, a raspagem do material é para ser bem melhor para o diagnóstico laboratorial. Agora, se você tiver com um negócio mais úmido ali, o suave pode ser até utilizado também. O indicativo é que você tenha, só, se for para fungo, que seja lesão seca, eu posso fazer um raspagem ali. Às vezes, professor, estou com medo de passar um bisturi ali e acabar machucando. Posso tentar fazer uma raspagem com o próprio suave. Se eu tenho uma lesão não seca, mais úmida, que está associada aí fungo mais bactéria, a coleta é só com suave. E aí, na verdade, o indicativo é que eu tenha a coleta desse suave ou 2 suaves para ser um, né, bacteriano e outro fúngico aí. Então, se eu faço a coleta com suave ali, se está longe do laboratório, se não vai ser feito essa incubação desse material, não vai ser processado logo de imediato ali, eles devem ser colocados em solução salina estéril, em soro fisiológico, para você realizar o transporte, para você evitar a dissecação da minha amostra e perda do meu material, porque senão o fungo acaba morrendo. Então, se coleta na hora do laboratório, eu já coleta ali, já levo para dentro, já vou fazer lá os meus procedimentos, tudo bem. Agora, se é feito fora, aí eu preciso ter esse cuidado de colocar aí num soro fisiológico. Quando é que a gente coleta fora? Normalmente o próprio dermatologista, dependendo do local, ele coleta e depois ele só passa, né, a informação para o laboratório mandar um técnico lá de moto, normalmente, né, vem um motoqueiro, que é um técnico de laboratório, vai lá e pega essa amostra para levar para o laboratório ali posteriormente. Quando eu vou fazer coleta de fungo no olho, não é tão comum a gente ter fungo aí presente no olho, né? Quando eu falo no olho, não pense dentro do olho, no globo ocular, mas na conjuntiva, na proximidade aqui, na pálpebra, tá? Bem próximo ali. Deve ser solicitado meio de cultura ao laboratório, porque aqui a gente pode ter outras lesões também, não só fúngica, mas também bacteriana. E esse material retirado das áreas onde você vai ter essa ulceração, essa supuração, né? Seja lá o que for. Isso aqui deve ser realizado pelo oftalmologista e não por vocês. Ah, mas é só não importa. Ah, mas é próximo. Não importa. Isso aqui é feita a coleta por oftalmo. Até mesmo pelo risco que você tem pela proximidade com uma região muito melindrosa aí, muito fácil, Deus livre, acontecer algum tipo de acidente. A pessoa se assusta e coisa do gênero. Então, fez a coleta ali, o suave vai ser depois enviado para o laboratório tranquilamente. Então, aí o que você pode fazer? Dependendo do local, você pode acabar acompanhando a coleta. Você não é o coletador nesse sentido aí. Certinho? Então, feito isso aqui, o que eu também posso acabar realizando ali?
Isso aqui é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade que não era para ter, que é fazer o exame microscópico direto. O que é exame microscópico direto? Coletei o cabelo lá, o pelo, e quero fazer a visualização na hora do microscópio. A gente fala na hora, não na hora especificamente. A gente vai fazer o quê? A clarificação. Como é que eu realizo essa clarificação? Então, fiz a coleta do meu material. Nesse caso aqui, essa clarificação é feita quando a gente vai fazer material, né, de pelo. Pelo, resíduo de pele, se for bem fininho, dá de fazer. Mas, normalmente a gente faz isso aqui mais para pelo, cabelo, de maneira geral. Então, eu vou utilizar o chamado hidróxido de potássio, que é o chamado KOH, a uma concentração de 20%. Por que eu tenho que falar para vocês de 20%? Porque a gente também utiliza o KOH no laboratório a uma concentração de 3%, mas é para diferenciar a bactéria gram-positiva e gram-negativa. Então, o KOH 20%. Então, vou fazer lá. Na unha, é muito difícil você conseguir visualizar, porque normalmente a unha é muito espessa, então teria que, a não ser que fosse só um raspadozinho de leve. Então, eu fiz lá, através do meu pelo, pele, unha, seja lá o que for. Gente, eu vou pegar essa solução de KOH 20%, vou pegar o meu material, coloco na lâmina, pingo essa gota, boto uma lamínula por cima, que é uma lâmina mais menorzinha, mais fininha, e vou não olhar logo de imediato. Eu vou aguardar ele fazer essa clarificação. Essa clarificação vai levar 20 minutos. Então, coloquei entre lâmina e lamínula, coloco no meu bico de bússola, onde tem aquele foguinho lá, dou uma aquecida de leve, sem deixar com que ele ferva, e aguardo 20 minutos para ele clarificar ali naturalmente. Depois desses 20 minutos passados, eu vou levar para o microscópio óptico. Levo para um aumento, né, de 10 vezes e 40 vezes. Na verdade, é um aumento de 10 vezes, ele está aumentando 100 vezes, e o de 40 vezes está aumentando 400 vezes. Na verdade, é 10 vezes do aumento da objetiva, vezes 10 vezes do meu da ocular. Então, por isso que a gente fala 10, objetivo de 10 e 40, mas na verdade não aumenta só 10 vezes, ele aumenta 100 vezes e aumenta 40 vezes. E já fica a dica aí, no caso do microscópio, que a gente vai ter o microscópio óptico, ele me dá um aumento de até 1000 vezes, que é o objetivo de 100. Só que no caso do objetivo de 100, eu preciso de um óleo de imersão. Professor, por que eu não vou botar o fungo no objetivo maior, que tem mais forte, na que aumenta mais? Que ele já fica tão grande que acaba perdendo o foco. Então, não é porque eu tenho um aumento de 1000 vezes que eu vou pegar tudo e vou aumentar até 1000 vezes. Então, às vezes, fica grande demais para a gente conseguir visualizar. É igual você pensar. Não adianta eu ter uma casa com a sala de um tamanho X e querer comprar uma televisão do tamanho de uma tela de cinema e colocar na sala, que você não vai conseguir aproveitar, porque você não vai conseguir ver, porque está muito próximo, muito grande. É a mesma coisa aqui, tá bom? Então, outra coisa que a gente vai ter. Exame microscópio direto com tinta. Isso aqui agora eu vou utilizar o quê? Alguma coisa, ao invés de eu clarificar, aqui eu vou colocar a tinta. Normalmente a gente chama de tinta da China, que é o chamado nanquim. Então, utilizado em amostras de, normalmente, para fungos. Nesse caso, fungos unicelulares, que a gente está com suspeita aqui que a pessoa está com uma lesão aqui por fungos unicelulares em formas de cocos, como fosse em forma de cocos aqui redondinho. Vocês ainda vão aprender lá na frente. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui, riscos que eu vou ter de meningite, então coleta de líquido, coleta de urina. Então, a gente tem os chamados criptococos neoformes ali dos pombos, né? Que pode provocar lesão no pulmão, pode ir também para o sistema nervoso central. Aí, nesse caso, eu vou utilizar esse tipo de tintura aí, que é específica aí. Então, esse tipo de tintura específica, ele só vai curar esse tipo de fungo? Não, mas ele vai me auxiliar a visualização como deve ser desse tipo de fungo. Se eu utilizo ele para fazer a visualização de pele, pelo, vai acabar ficando tão grosseiro que eu não vou conseguir enxergar a estrutura do fungo que possivelmente esteja no meio do pelo. Por isso que ele não é tão indicado. E outra forma que eu poderia ter também é a própria coloração específica para a bactéria que a gente chama de coloração de Gram, que foi o Christian Hans Gram que fez a descoberta aí. Só que aqui é um indicativo, sim, a tinta da China, que é a nanquim, que é específica para esse tipo de fungo aí, né, no caso dos criptococos aí, como é o mais comum e o mais perigoso desses fungos que eu estou falando aqui até agora. E aí também eu posso ter o quê? Quero fazer a cultura dessas amostras biológicas para isolamento do fungo.
Eu não quero fazer a visualização apenas, eu quero fazer a cultura do fungo. Essa amostra para fungo, ela tem que ser processada de maneira correta, isolada de maneira correta. Então, a gente faz ali toda a coleta certinha para fazer a semeadura para posteriormente visualizar isso aí no nosso meio de cultura. Um detalhe importante é que toda vez que eu tenho coleta para esses materiais, para fungos que estão presentes na pele, no pelo, no ouvido, fora do corpo, né, de maneira geral, eu vou deixar incubado a temperatura ambiente. Toda vez que eu tiver fungos que possam estar dentro do corpo do indivíduo, neste caso aqui, eu vou ter a temperatura da estufa, que é de 37 graus, ou seja, a nossa temperatura corpórea. Então, esse é um detalhe que muita gente acaba confundindo. Então, se eu for coletar um fungo que está do lado de fora, na minha barba, no meu cabelo, no meu pelo, na minha pele, temperatura ambiente. Se eu vou coletar um fungo com uma suspeita de uma pneumonia fúngica, eu vou colocar na estufa a 37 graus. Um dos meios mais usuais que a gente tem aqui é o chamado H-saborodestrose. Então, esse H-saborodestrose, ele é um meio simples, específico para fungo. E quando é fungo que eu tenho com suspeitas na pele de micose, eu vou utilizar o chamado H-saborô modificado, que é o chamado H-micosel. Então, o H-saborô, ele é uso comum para todos. Quando eu tenho alguma coisa que é específica de pele e pelo, eu vou utilizar o chamado H-saborô modificado, que é o H-micosel. Qual é a vantagem do H-micosel? Ele tem antibiótico, ele vai inibir o crescimento de bactérias e vai deixar crescer apenas os fungos que são realmente patogênicos para o ser humano, ou seja, aqueles que fazem mal. Então, a coleta de fungo é bem simples. Vocês vão ver aí que no vídeo, a partir de agora aqui, que não tem segredo nenhum, fácil, rápido e direto, tá bom? Então, vamos interromper aqui. Eu estou gravando tudo aqui pelo Zoom aqui. E vamos passar aí o nosso vídeo aí que eu fiz no laboratório. Prestigiem, é rápido. Olhem só, entre as técnicas que a gente vai ter de coleta, a gente pode ter pedidos para coleta fúngica. Essas técnicas de coleta fúngica podem ser de várias formas. Se eu tenho fungo, presta a unha. Se eu tenho fungo, presta alguma coisa aqui, se eu tenho fungo que está presente na unha, ou você extrai a unha inteira, que é muito mais complicado, ou você pega uma lâmina de bisturi, corta só a região que eu quero, ou você faz um raspado. Esse raspado não é indicado que você raspe por cima da unha. O ideal, quando a unha está um pouquinho maior, que você raspe por baixo. Só que a gente tem que ter cuidado, raspar a unha não é cortar a pessoa. Você não pode machucar, não pode ferir. Esse tipo de raspado não pode doer de forma alguma. Então, eu pegaria aqui uma lâmina de bisturi, como a gente vai pegar daqui a pouco, e vou raspar aqui embaixo. Agora, se você tem um local que você tem a presença da chamada lâmpada de Wood. O que é essa lâmpada de Wood? Eu tenho nada mais aqui do que, eu tenho aqui como é que chama? Uma lupa, e aqui atrás eu tenho uma lâmpada ultravioleta. Isso aqui é muito utilizado na parte da estética, isso aqui é muito utilizado na parte da clínica veterinária, né? Os veterinários utilizam bastante para fazer a visualização de fungo dermatófito. Esses fungos dermatófitos, não todos os fungos, mas uma boa parte deles pode acabar dando uma transluminescência quando tem contato com a luz UV. Por isso que a gente vai fazer o que? A gente vai utilizar a lâmpada ultravioleta para tentar visualizar. Claro que aqui está todo mundo sadio, curado, de boa, não vai dar nada. Mas a gente vai ver como é que funciona a luz UV. O que acontece? Para mim visualizar a lâmpada ultravioleta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar no local com um blackout aqui total. Tem que estar bem escuro. Então a gente vai passar daqui agora. Vou cortar aqui o vídeo um pouquinho e a gente vai ali para dentro. Corta! Olha só, claro que não vai ficar bom aqui, mesmo porque a gente não tem ninguém positivo, graças a Deus. Então ninguém está com fungo, ninguém está com nenhum tipo de problema de pele. Mas como é que a gente iria visualizar? Vou desligar a luz, não dá para enxergar nada. E quando a gente olha aqui, você começa a perceber que tem alguns pontos. Dá de ver assim? Uhum. Pega a sua mão aqui. Bote a sua. A minha? Não, bota a minha lá dentro. Dá de perceber.
Conseguiu? Uhum. Então pronto. A outra é melhor. Tranquilos, então é isso. Então, olhem só, claro, a gente visualizou ali na lâmpada de UD, não deu positivo. Mas independente da lâmpada de UD dar positivo ou não, se for indicativo para a coleta, se for realizado o pedido para a coleta, ela é realizada do mesmo jeito. Normalmente quem vai utilizar essa lâmpada de UD vai ser o dermatologista. Eu só utilizo aqui para que vocês tenham noção do que é. Se algum dia alguém perguntar, falar, ou se o próprio paciente chegar lá e perguntar, o médico usou uma lâmpada em mim, para que é? Para que ela serve? Vocês terem noção. Como é que eu faço uma coleta fúngica? Alguns laboratórios utilizam frascos coletores próprios, a maioria acaba utilizando uma placa de Petri, de vidro, descartável, enfim, né? Não necessariamente precisaria estar estéreo, mas é indicado que ela esteja estéreo. A nossa aqui não está, por exemplo. E eu vou utilizar aqui uma lâmina de bisturi. Como eu tinha comentado com vocês, com a lâmina aqui eu poderia coletar material da unha, poderia coletar atrás da orelha, poderia coletar um pedaço do cabelo, só que aqui a gente vai fazer um raspado. Por que a gente vai fazer um raspado? Para que vocês entendam como é que ele funciona, como é que ele é realizado. Lâmina de bisturi na mão, a gente sempre vai fazer o quê? Vamos calçar uma luva, e quando eu for utilizar a lâmina de bisturi, uma coisa importante é já explicar para o paciente, que ele não sabe qual é a lâmina de bisturi às vezes, mas ele está vendo você com a faca na mão. Ele pensa que você vai cortar um pedaço. Você não vai realizar uma biópsia, é um raspado. Esse raspado não pode doer e jamais pode sangrar. Isso aqui não é para ferir a pessoa. Nesse momento aqui, às vezes dá mais trabalho para coletar que quando a pessoa tem uma lesão fúngica. Por quê? Quando você tem a lesão, quando você passa, ela já vai descamando. Aqui não, aqui a gente vai forjar aqui. Então o que eu faço? Normalmente eu gosto de utilizar uma lâmina de bisturi ou 22 ou 24, que ela é maiorzinha. Então o que você tem? Eu tenho uma lâmina, né, estéreo. E eu vou, deixa eu só mudar aqui a nossa posição. Passo para cá, porque senão o meu posicionamento aqui pode só praticar, fica melhor. O que eu posso fazer? Se tiver em duas pessoas, normalmente não vai estar, eu peço para uma pessoa segurar a placa aqui embaixo, para o material já cair sobre ela. Se tiver só com um, a gente acaba pedindo para o próprio paciente, para ele auxiliar. Ou, dependendo da situação, você pode colocar em cima da bancada e fazer a raspagem aqui. É melhor segurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um raspado. Tem que ter cuidado, isso aqui não é para tirar uma tira, não é para tirar um bife da pessoa. Eu vou raspar lentamente até eu conseguir ver que está descamando. Aqui eu não vou fazer um buraco na pobre coitada. A gente vai só colocar aqui, ó, vagarosamente. Eu vou fazendo o quê? Vou passando aqui, ó. Feito aqui, não dá. Vou fazer muito não. Ah, deu de perceber aqui, ó. Sim. Não sei se está de vocês perceberem que já começou a descamar. Não vou retirar o pelo. Não vai ficar um buraco no braço aqui, ficar a coisa mais feia do mundo. Tirei aqui, o que eu iria fazer? Claro que no paciente eu tiraria, né? Dependendo da região, tiraria uma parte maior e iria colocar aqui dentro. Professor, está indicado lá, olha aqui para mim. Deixa eu colocar aqui. Está indicado no paciente para fazer uma coleta no braço direito, na perna esquerda, não sei o que. Eu vou utilizar uma única lâmina de bisturi, não deve realizar uma única lâmina. Por quê? Se esse ponto aqui está contaminado, eu coletei daqui primeiro, o outro lado não estava contaminado, eu passo a mesma lâmina, aqui que estava contaminado já passou para cá. Quando eu passar para o terceiro ponto, pior. Então, se tiver para coletar em 3, 4 locais, eu tenho que utilizar 3, 4 lâminas diferentes. Não pode economizar, não pode ter preguiça. Porque senão você pode acabar complicando a sua situação aí. Você vai botar o pobre coitado do paciente para ficar cheio de lesão. É isso.